Boa noite, pessoal. Eu tô aqui para essa aula bônus, em que eu vou resolver duas coisas aqui para vocês, tá? A primeira delas é o que a gente chama de campos de Diffie-Hellman. É uma solução que é o equivalente, tá, das leis de Coulomb e de Biot-Savart para o caso dinâmico. Então, nem para os campos eletromagnéticos é uma solução análoga à da lei de Biot. Savart, que não é de Biot-Savart, e de Coulomb, que também não é de Coulomb, tá? Porque nenhuma dessas aqui, nenhum desses caras aqui trabalhou com campo, trabalhou com força. Tá? As equações diferenciais, né? Partindo da solução dos potenciais retardados. Então, que a gente postei ontem, né? E eu coloquei errado a equação para o potencial vetor, mas eu já vou corrigir aqui. Então, isso aqui é uma função da posição e do tempo, tá? No nosso caso, a função do potencial vetor, a equação diferencial do potencial vetor, aqui não tem, isso aqui tem um J, que é a densidade de corrente, igualmente dependente da posição e do tempo, e só que aqui tem um μ0, tá? Eu só corrigi o μ0, esqueci de colocar o J ontem, tá? Isso aqui leva uma solução como nós vimos ontem, igual a 1 dividido por 4πε0, integral no volume da distribuição de ρ, e aqui é R', P', dividido por módulo de R menos R'. Beleza? D3R'. Quem não sabe, isso aqui é o próprio dV, tá? É o próprio dV, é uma outra forma de expressar o volume. E no nosso caso aqui, para o potencial vetor, nós temos uma expressão parecida, só que aqui é um vetor, né? A M0. Beleza? Aqui, ó, vou colocar assim, só para expressar aqui o potencial como função da posição e do tempo, tá? 0/4π, e aqui nós vamos substituir, porque é um vetor, né, que produz, associado a esse campo aqui, J. Beleza? Bom, sabemos que o campo elétrico, nós mostramos isso em aula, é menos o gradiente de φ menos del A del T. Tá? E B é o rotacional de A. Vamos fazer aqui. Tá? Comecemos com o termo grade φ. Então, grade φ é igual ao gradiente dessa parafernália aqui.
Como a integração é nas variáveis com linha, nas variáveis com linha, e o gradiente é tomado nas derivadas sem linha, então é possível derivar esse integrando sem mexer na integração, tá? A gente vai meter o gradiente para dentro. Então, o gradiente de φ, tá? Tira 1 sobre 4 π 0, tira a integral daqui, e aí a gente vai colocar o gradiente dentro da integral. Só que ele é o gradiente dessa coisa toda, que é ρ dividido por R menos R', ρ, que é função de R' e T', ou seja, a função das distâncias da distribuição e do tempo retardado, ou seja, esse T' não é o tempo da distribuição, mas é o tempo menos as distâncias entre ponto e fonte em um instante anterior, tá? Ou seja, esse tempo aqui é um tempo anterior que configurava a densidade de carga da distribuição, tá? Não é bem um tempo da distribuição, mas é um tempo que caracterizava a densidade de carga naquele instante, tá? Então, é o tempo que demora aí para a interação eletromagnética se propagar na forma de uma onda, né? O campo eletromagnético se propagar como uma onda. Beleza, vamos aqui à parte matemática, né? Então, isso aqui, tá? Vai ser o gradiente do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes, mais o primeiro vezes o gradiente do segundo. Eu fiz o contrário aqui, né? Tá? Então aqui está o gradiente do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes caramba, peraí. Está o segundo vezes o gradiente do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o gradiente do segundo, tá? Esse gradiente do segundo, tá? Segundo nós já calculamos, né? No início do curso. Ele é basicamente, ele é R menos R', negativo, né? Menos R menos R' dividido por módulo de R menos R' ao cubo. Ao cubo. Beleza? Se quiser substituir lá, pode substituir. Esse termo, mas eu não vou fazer isso, né? Vou já passar para o segundo. O termo grade ρ, quando a gente foi fazer a aproximação da lei de Coulomb, esse termo ele era zero. Por quê? Porque a gente já tomou o gradiente sem linha com respeito a uma variável com linha. Então, uma é constante em relação à outra. Só que agora não se trata de ser o caso. Tá? Vou até mudar aqui o colchete para a gente ver melhor. T', ele é T menos R menos R', módulo de R menos R' dividido por C. Aí é que tá. Dividido por C. Olha aqui a complicação. Então, o ρ, ele não depende só do R', ele depende do R também, tá? Que é a posição do ponto. Por quê? O que que acontece? Essa carga, no instante de tempo T menos R menos R' sobre C, ela vai produzir um- vai ter uma oscilação lá, e ela vai produzir um potencial. E esse potencial vai demorar um tempo para alcançar a posição R. Tá? Então, essa diferença de tempo aí que ocorre devido à finitude da velocidade da luz, ou da finitude da velocidade de propagação de uma onda eletromagnética, ou da propagação do potencial, tá? Ele vai fazer diferença e ele vai depender da posição do ponto. Então, olha o que acontece aqui. Quando a gente for tomar esse grade ρ, ele vai ser o seguinte, ele vai ser derivada de ρ com respeito a x
na direção x, o mesmo para a direção y, mas esse termo é, graças a Deus, esse termo é simples, né? Mas, não é j aqui. Del z, k. Por que esse termo é simples? Vamos pegar o del rho del x. Tomemos aqui, ó. Del rho del x. Pela regra da cadeia, o rho ele depende de t e o t depende de x. Ele depende de t', desculpa, e o t' depende de x. Então a gente pode escrever essa derivada aqui, ó, como del rho del t', del x, certo? Regra da cadeia aqui. Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó, eu vou chamar isso aqui de ρ ponto, que significa o quê? Que eu estou tomando a derivada de ρ com respeito a t', tá? E isso aqui eu vou reescrever da seguinte maneira, ó, vezes a derivada com respeito a x do tempo retardado, tá? Então, isso aqui vai ser o tempo retardado. Agora sim, ó. Essa derivada resultará em aqui, ó. Del t del x é zero, agora sim, menos. Agora a gente vai ficar ó, com a derivada de 1 dividido por c vezes a derivada de r menos r'. Então, vou escrever isso aqui explicitamente. Então, aqui vai ficar x menos x' ao quadrado mais y menos y' mais o z menos z' ao quadrado. Certo? Bom, é a derivada disso. Quanto é a derivada disso? Isso aqui vai ser, ó, pela regra da cadeia, menos 1 sobre c, que já está fora lá. Deriva tudo isso aqui. A derivada da raiz quadrada é 1 dividido por 2 raiz de x. Então, vou botar aqui 2. Raiz disso aqui, lá embaixo, é o módulo de r menos r', tá? Vou botar aqui assim. Beleza? E aí, quando eu derivar o que está aqui dentro, que é o argumento, vai ficar 2 vezes x menos x', tá? Corta o 2. E a nossa derivada em x vai ficar o quê? Ó? Eu vou chamar isso aqui, ó. Isso é o inverso do módulo de r menos r'. Então, nossa derivada vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 1 sobre c, r menos r', desculpa, x menos x', dividido por módulo de r menos r', tá? Da mesma forma, gente, as outras derivadas. Só que aqui a gente vai trocar, ó, y menos y' e, né, z menos z', com a derivada em z. Beleza, gente? Beleza. Tá certo, gente? E por que que eu estou calculando esses aqui? Porque quando eu for calcular o del rho, del y,
eu vou ter um del rho del t', um del t', del y. Então, né, vemos assim que o gradiente de ρ, aí eu vou trocar aqui e vou botar o tempo retardado sinalizado dessa maneira, tá? Vai ser a componente x disso aqui. Todos eles vão acompanhar esse termo ρ ponto, que é o del ρ del t', que é a derivada do ρ com respeito ao tempo retardado. Então, isso aqui a gente pode escrever isso como ρ ponto, tá? Menos ρ ponto. Aí tem o termo em x, tem um x e um i. E tem esse termo aqui que está em evidência, né? Vamos já colocar assim, ó, tá? Então, o termo em x tem isso, o termo em y tem y menos y', j, z menos z', k. Então, eu posso trocar isso aqui, ó, por r menos r', tá? Por causa do gradiente. Tá bem? Assim, o gradiente. Agora sim eu vou substituir tudo, né? O gradiente de ρ, ele vai ser, ó, o gradiente de ρ dividido por r menos r', ele vai ser, ó, menos derivada de ρ, r menos r' dividido por c, r menos r' ao quadrado, tá? E o outro termo aqui que a gente já conhece, que é esse aqui, ó, r menos r' ao cubo, só que é negativo, né? Beleza? Trocando o sinal, tá? A gente pode escrever que menos o grau de ρ é isso aqui. Agora falta calcular, né, del A, del T. Então, ó, é isso aqui, né? Esse aqui é fácil, tá, gente? Tá? De mi0j. Mi0 dividido por 4π, j. Esse aqui, tá? Ele não tem muito segredo, tá? Você vai introduzindo pelas mesmas razões apontadas no cálculo anterior a derivada no interior da integral. E aí, ó, a gente vai ficar com isso assim, ó. Bom, 1 sobre r menos r' é uma constante aqui, porque ele não depende do t, tá? O t depende, sim, do r menos r', t', né? Desculpa, o t'. Mas o r menos r' não depende de t, tá certo? Então, isso aqui já sai aqui, tá? E essa derivada aqui, ela fica simples, tá? Ela fica um...
del J del T, que é o J ponto, tá? Então eu vou chamar isso aqui, ó, de J ponto. Eu vou jogar lá em cima, ó. Aí, como eu vou querer colocar 1 sobre 4π epsilon zero em evidência, tá? Como aparece bem aqui, ó. Ah, eu não botei lá, né? Tá. Então, vou fazer assim. Então, agora eu vou botar aqui o E, né? Desculpa, o grade φ. Grade φ. Vai ser 1 sobre epsilon zero isso aqui, né? Tá? Então, ele vai ficar aqui, ó. 1 sobre 4 epsilon zero em evidência. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por epsilon zero. E vou multiplicar em cima e embaixo por epsilon zero aqui. Por quê? Porque eu vou, né, plantar o caos e a destruição, tá? Vou botar assim, né? Na prova de que as equações de Maxwell eram as equações de ondas eletromagnéticas, aparece um epsilon zero zero em cima, e isso aqui é 1 sobre c quadrado, tá? Então, escrito dessa maneira, tá? Isso aqui vai ficar c quadrado aqui embaixo, e aqui vai ficar 1. Isso aqui eu vou tirar. E pronto, achamos o campo elétrico. Como eu falei para vocês, E é menos grade φ, menos del A del T. Então, vou botar aqui o grade φ, ó. Esse é o menos grade φ, na verdade. Tá? O menos grade φ, desculpa. Tá? E o menos del A del T é menos isso aqui. Então, eu vou pegar esse cara aqui, eu vou trocar o sinal dele aqui e vou jogar um c quadrado aqui embaixo. Por quê? Porque o 4π0 foi junto, ó. Olha aqui, gente. Eu vou reorganizar essa expressão para ela ficar melhor para a gente visualizar. Essa expressão tem três termos. Esse primeiro é equivalente à lei de Coulomb, tá? E ele depende do inverso do cubo da distância. Esse termo ele demora mais a decair. Ele é um termo que a gente chama de termo de radiação. Ele está associado às variações de carga, tá? Variações de carga. Então, muda no tempo a carga, tá? Longe, lá longe, vai ter um campo de radiação. Mas sobrevive mais longe ainda, ele decai mais lentamente que o campo de Coulomb, tá? Que é esse primeiro campo aqui, tá? Lá nas regiões muito distantes da fonte. E esse segundo campo aqui é um campo que ele depende da variação da corrente, então da variação da carga, tá? E ele sobrevive mais fortemente ainda. Então, as correntes elétricas, quando variam, elas produzem campos elétricos em posições muito distantes, tá bom? Então, essa aqui é a solução de G-Fimenko para o campo elétrico, tá? O campo magnético será, então, novamente aqui. Isso aqui, cara, eu tenho uma satisfação de escrever isso dessa maneira, que é assim, bizonho, porque eu sempre via no cálculo
no cálculo 4, por exemplo, aquelas funções de várias variáveis, quando independente do tempo. E eu nunca tinha, sabe, a primeira vez que eu trabalhei com isso aqui, né, que foi ainda na graduação em física, pô, cara, eu nunca tinha visto como é que a gente faz para derivar alguma coisa, para deduzir, né? E aqui aparecia naturalmente a coisa. Aqui o B é o hot A, né? Então, isso aqui vai ser. Peguei o A bem aqui. Aqui, ó. Mi0 dividido por 4π, integral de J de R' T' dividido por R menos R' de D3 R'. Então a gente vai tomar o rotacional desse cara aqui, ó. Hot dessa parada. E aí, gente, pelos mesmos argumentos, podemos introduzir o rotacional na integral. Qual é os meus argumentos? Eu perdi, pesquei, é, comi mosca. Qual é o argumento? É que o rotacional sem linha. E a integral está sendo feita com respeito à coordenada linha. Então, ela é o mesmo que uma constante aqui, né? Não vai mudar nada. Você pode meter aí. Tanto faz. Então, vamos tirar isso aqui. Aí eu vou jogar o rotacional para dentro da integral. Agora sim o bagulho é doido. Lembremos da nossa identidade vetorial. O rotacional de um escalar, de uma função escalar por um vetor, ele é o gradiente da função escalar, vetorial o vetor, tá? Mais a função escalar vezes o rotacional do vetor. Produto vetorial, naturalmente, né, gente? E não temos mais nenhum neófito em cálculo. Professor, é o produto escalar ou vetorial? Bom, se você está me perguntando isso, eu já digo assim, ou você é um neófito em cálculo, ou você é uma pessoa que está aí querendo atenção. Vamos lá, gente. Olha, esse gradiente de um sobre módulo de R menos R', a gente já sabe quanto é que é, tá? É menos. Tá bom, aí você chamou minha atenção. Aí eu vou dizer da pior forma possível, tá? E às vezes é isso que as pessoas querem, chamar a atenção da pior forma possível, né? Hot de J, J', ele vai ser, vamos lá, né? Tá? Bom, J, J. Vou ensinar você a fazer uma. Vou relembrar você, na verdade, que eu já ensinei isso aqui, a fazer um rotacional bem rápido, tá? O rotacional, ele é como se ele fosse o produto vetorial do vetor nabla pelo vetor em questão. E então ele é semelhante, estruturalmente semelhante a um produto vetorial. Então a componente I não pode aparecer I aqui dentro. E a gente vai fazer permutações cíclicas menos as permutações anticíclicas. Quem é a cíclica? Começa bem aqui, ó. Se tem I, então aqui é I, Y, desculpa, e aqui é Z. E no outro é Z e Y, só inverte. Então Z e Y, tá? Aqui é qual? Tem Y. Então vai ser ZX, desculpa, ZX menos XZ. Tá? E aqui no K, aí vai ser XY menos YX.
Aí pronto, papai. Aí é isso, né? Vamos fazer um aqui para mostrar para vocês. Essas derivadas aqui são semelhantes às que calculamos anteriormente, com a diferença que a gente está tomando aqui as componentes. Manda as componentes. Beleza? Então, ó, isso aqui vai ser, ó, é função de t' e t' é função de y. Então, del t', del y, del y, tá? Bom, gente, a gente já fez essa derivada lá em cima, ó. Del t', del y, aqui, ó, del t', del x. Del t', del y dá isso, ó. Tá bom? Ó, del t', del y dá isso aqui, vezes a derivada de j, z, del t'. Isso aqui eu vou chamar de j ponto, jz ponto, tá? Aí você faz a mesma coisa para todos, tá? Então você faz isso aqui, ó, do jz, né? Então jz del x vai ser a mesma coisa. Aí você só troca o y por x, porque a sua derivada aqui vai ser em x, é ela que vai tirar aqui aquela derivada de dentro da raiz de x quadrado menos y quadrado menos z quadrado, né? E x menos x', y menos x' ao quadrado, aí todas essas coisas, vai cair o x'. E o z, né? E o mesmo para as outras componentes, tá? Aqui tem... Ah, cara, onde foi parar o ponto? Sério? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Ah, não, mano. Vou ter que escrever assim, né? Porque, enfim, né? Tá? Porque o ponto tá ficando em cima do ponto do J. Olha a sacanagem. Porra, esse Word é uma merda mesmo. Tá? Assim. Então, ó, o que que vai acontecer? Aqui, ó, vai ficar del J del T. Todos vão ficar com menos, tá? Menos um sobre C. Aí eu vou colocar logo menos um sobre C em todos. Pronto. Aí, todos vão ficar com esse R menos R' embaixo, né? Então, vou botar já ele aqui fora. E fora. Tá? Aí, ó, del JZ, del Y, ele vai ficar aqui, ó, Y menos Y'. Tá? Aí, esse aqui vai ficar Z menos Z', só que ele vai ficar aqui com o JY del T'. Aí, aqui vai ficar del JX del T'. Como é a derivada em Z, é Z menos Z'. Eu vou escrever assim, ó. Só para você. Vai dar um produto vetorial aqui, eu quero que você veja com mais clareza. Aí esse aqui vai ser del T', como é com respeito a x, é x menos x'.
Aí aqui, como é com respeito a x, é x menos x' de novo. E del jy, del t', né? Então vai trocando o x pelo t', o y pelo t'. E aqui, y menos y'. Tá? Você ganha esse tipo de fator. Gente, isso aqui, tá? Como você pode ver, ó, a componente i é yz menos zy. Isso aqui é o produto vetorial, a componente x do produto vetorial entre r menos r' e del j del z, tá? É a componente x do produto vetorial entre r menos r' por j é a componente x disso. Então, né, eu vou escrever assim, ó. Isso aqui, ó, é a componente x de r aqui é r menos r' vetorial j del t, tá? Isso é a componente x desse vetor, tá? yz menos zy, tá? Isso aqui é a componente x, tá? Isso aqui, ó, zx menos xz é a componente y desse produto vetorial, tá? Então, vou trocar o x aqui pelo y. E xy menos yx é a componente z desse produto vetorial aqui, certo? Então, assim, o rotacional de j' é igual a menos 1 dividido por c r menos r', vezes vezes r menos r' vetorial del j del t. Então, eu posso trocar esse sinal e inverter o meu produto vetorial aqui, ó. Aí, pai, ó, como é que fica? Queria escrever J ponto, fica muito bonito, né? Aí eu vou manter esse 1 sobre C aqui e vou dividir isso por esse. Pronto. Beleza? A mesma coisa acontece aqui nesse outro, né? Eu posso trocar o sinal e botar o J na frente. Então, B é igual a hot A. B é igual a hot A. E o hot A vai ser isso aqui, que é o gradiente de 1 dividido por módulo de R menos R' vezes J de R' T', mais 1 sobre o módulo de R menos R' vetorial hot de J. O hot de J a gente acabou de calcular aqui, tá? Então a gente vai substituir e já colocar aqui ao quadrado, tá? Não tem esse produto vetorial aqui, cara. Eu não fiquei sacaneando você, né? Não tem esse produto vetorial aqui. Desculpe. Você me chamou a atenção da forma pior possível e eu reagi de uma forma pior ainda. Vamos lá. Então, aqui, ó. Diabo, né? Isso aqui vai ficar 1 sobre r quadrado, tá? E isso aqui vai ficar... É produto escalar ou vetorial? Porra, claro que não é nenhum dos dois, cara. É claro que é o produto escalar por um vetor. Então, ó, no primeiro tem o produto vetorial, tá? No segundo, não.
Então, ah, cara, olha que sacanagem, né? E eu esqueci de pegar aqui, ó. Não é isso aqui não, vê. Agora, né? O hot disso aqui era dentro da integral. Vamos substituir essa parada aqui dentro da integral e agora sim. Chegamos aos campos de Jeffimenko, tá? Então, esse primeiro termo aqui, gente, é a lei de Biot-Savart. Para pontos muito longe da distribuição, esse campo ele vai tendendo a zero. Esse é um campo de uma zona próxima, tá? Na zona de radiação, tá? Que é uma zona muito distante das fontes, sobrevive esse campo aqui que está associado à variação das correntes. Então, correntes estacionárias, se ocorrerem, elas produzem campo magnético muito mais próximo do que as zonas em que esse campo é produzido por radiação. E ela está associada a uma variação da corrente. Eu queria escrever isso aqui como J ponto, mas não deu, porque... Vamos ver se eu consigo, né? Com o vetor. Ah, agora sim, papai. Agora fica bonito, ó. Então, aqui, ó. Pronto. Beleza, gente? R menos R quadrado. Então, esse campo sobrevive mais longe do que esse aqui. Essa é a solução de Jefferman, tá? Equação de onda homogênea. Solução, tá? Que nabla 2 psi menos um sobre v quadrado. Essa ficou faltando resolver para vocês, tá? Vamos ao caso unidimensional, só por facilidade, sem perda de generalidade. A solução ainda é, né, é obtida aí pela transformada de Fourier, tá? Tratemos o caso unidimensional sem perda de generalidade. Beleza? Então aqui, ó, isso aqui vai virar um parcial dos parcial x2. Beleza? Então, aplicando a transformada de Fourier na posição, então, f aqui de x e t eu vou botar aqui k e t, vai ser integral de menos infinito até mais infinito. Faltou barra aqui. De f de x e t e elevado a menos ikx dx. Beleza? A gente integra em x, leva para um espaço k e transforma esse problema num problema mais simples. Tá? Eu vou fazer isso aqui. Assim, aplicar a transformada de Fourier aqui, né? E a nossa função vai ser essa. Mas é uma equação diferencial. Pois é, gente. Só que numa equação diferencial tem, ó, del2, del x2. Isso é uma função. Menos um sobre v quadrado, del2 psi, del t2. Tira uma da outra, como é que fala? A subtração de funções ainda é uma função. Ah, isso aí é cálculo zero, né? Desculpa, cálculo um. Aí vamos, né, trabalhar aqui, ó. Portanto, então vou separar essas duas integrais aqui em duas partes. Vou botar assim, né? Então, esse aqui eu vou tirar. Eu vou deixar a sobrevida nesse cara bem aqui, ó. Gente, no primeiro termo, a gente não pode mexer assim tão tranquilamente. O segundo, a gente pode jogar essa derivada para fora. Por quê? Porque a integral é na posição. Então, no segundo termo,
como a integração é na posição, a derivada temporal pode ser movida para fora do sinal de integração. É isso que a gente vai fazer agora aqui, ó. Tá? Então, isso aqui vai ficar psi. E aqui eu vou jogar a derivada temporal aqui. Baixo, baixo, P2. Beleza, gente. Isso aqui é a transformada de Fourier da função psi. Tá? Eu vou chamar ela de psi-kt. E essa aqui nós já mexemos e fizemos uma, né, na última aula, na derivação da solução do potencial retardado, vimos que é possível fazer aqui, ó, menos k quadrado integral de psi de x e t, tá? Isso aqui, gente, é a transformada reconhecendo aqui, ó, psi de k e t como a transformada de Fourier no, da função psi de x e t, chegamos a uma equação diferencial mais fácil, tá? Ela vai ser assim, ó. Ela vai ficar aqui, ó, menos k quadrado psi de kt menos v quadrado derivada segunda de psi de kt. Então, eu vou suprimir esse sobrescrito kt e, né, a gente vai ficar com a seguinte equação diferencial, tá? Que é essa bem aqui, ó. E mais. Se você quiser escrever assim, ó, também dá. Gente, isso aqui é uma equação do tipo oscilador harmônico, tá? Vamos reescrever isso aqui bem bonito, ó, pra você reconhecer, tá? Isso aqui que é uma equação que tem solução se de kt, ou kit, é igual a A de K e elevado a I, a KVT, tá? IKVT mais B, que depende de K, e na menos IKVT. Nós vamos chamar KV igual a ômega. Por que isso, gente? Tá? Bom, vamos lá. K e X, para que essa exponencial seja adimensional, o K tem que ter inverso aí de posição. Da mesma forma, se o K tem inverso de posição e velocidade tem posição por tempo, isso aqui deve ser 1 sobre tempo. Mas, na verdade, esse K, para que a gente tenha alguma coisa adimensional e isso seja um ângulo para a exponencial de Euler, que é o que ela precisa, que é uma exponencial complexa, então a gente tem que ter alguma coisa que seja ângulo-posição, tá? Ângulo dividido por posição, como o K, vezes alguma coisa de posição, que é o X. E aí sim a gente termina com o ângulo, tá? E isso implica em dizer
que a frequência, na verdade, que é o inverso sobre 1 sobre tempo, que tem a unidade de 1 sobre tempo, na verdade não é, ela tem de ângulo sobre tempo, por isso que ela é uma frequência angular, tá bom? Então isso aqui está dimensionalmente consistente. Então isso aqui eu vou chamar de ômega t, aí, coisa feia, e menos ômega t. Agora, para resolvermos a questão, é preciso aplicar a transformada inversa de Fourier para retomar IC de x e t. Beleza? Então, ó, quem é a transformada inversa? Tem aquele fator de 2π, né, que a gente resolveu ontem. 1 dividido por 2π, integral de menos infinito até mais infinito, dessa função psi de k e t, e elevado a i elevado a kx, i kx, né, dx. Beleza? Beleza, gente? Beleza. Então tá. Quem é a nossa função, né? Aplicando nossa função psi de kt na transformada de Fourier inversa, vamos ter isso aqui, ó. dk aqui, tá? Desculpa. Beleza? Gente, isso aqui é muito bonito, ó. Assim, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou botar isso aqui, ó. I kx mais ômega t menos i kx menos ômega t, né? I kx, desculpa, não é menos i. I kx menos ômega t. Certo? Gente, eu vou colocar o k em evidência. Colocando k em evidência. Então, isso aqui vai ficar k sobre x dividido por ômega sobre k. E aqui k, x menos ômega sobre k. A gente já viu que ômega e k tem uma relação que dá a velocidade, né? Então, ômega sobre k é a velocidade, tá? Então, eu posso chamar aqui, ó, isso aqui de v, ômega sobre k é v, e ômega sobre k é v. Gente, isso aqui, né, podemos reconhecer que os termos contêm a transformada de Fourier inversa aplicada no argumento, nos argumentos x mais vt, tá? E x menos vt, certo? Então, se de x e t vai ser a. Então, ó, no lugar de k, eu vou botar o meu x, né? Aqui, que é a minha transformada inversa. Então, esse meu x vai ser x mais vt, e o outro lado é x menos vt. E nós chegamos à solução da equação de onda, que é uma equação, uma expressão geral, que você pode escrever, por exemplo,
Aqui, ó, x mais vt ao quadrado mais x menos vt ao quadrado. Você pode escrever na forma exponencial e na forma mais clássica, né? E conveniente para a gente. Cosseno de x mais vt. Sei lá, mais cosseno de x mais vt. Certo? E são as formas que a gente obtém. Mas o importante é que você entenda que uma onda ela tem uma solução sempre deslocada. É uma amplitude que esteja sempre deslocada. É uma função de um deslocamento. Beleza, gente? Forte abraço. Até mais.